Agora, a gente acabou de explicar então a metonímia. Pô, agora como que a metonímia ela se relaciona com a metáfora? Sabe como? Para explicar isso, a gente tem que falar da criação metafórica, tá bom? Processo de formação metafórica. A metonímia está lá. Imagina que o processo de criação metafórica seja a Lua. Esse processo aí acontece dentro da bola chamada Lua. Você olhou para a Lua à noite, já viu às vezes um círculo em volta dela? Uma luz que fica parecendo um círculo? Aquilo chama halo. É dessa forma que a metonímia se associa a esse processo central, que é o processo. Esse processo central está envolvido na criação de um novo sentido, que é o processo de formação metafórica. A metonímia está lá também. E ela está, sabe como? Ela está associada a isso por contiguidade, por avizinhamento. Está lá perto, né? O halo lá do lado da Lua. É um halo, uma contiguidade. Olha só o que rola, ó. Processo de formação, vamos pegar o exemplo do familionário, que é o que eu estou fazendo aqui o que o Lacan, estou explicando o que o Lacan fez. Você tem lá o familiar e o milionário. Familiar e milionário, juntou os dois, tem um novo sentido, uma fusão, um novo significante. Familionário. Pô, cara, agora vamos pegar aqui, ó, antes da criação do novo sentido, os dois significantes. Esse significante aqui, ó, tá associado. Tem duas coisas associadas, três, 10, que é... Essas coisas que estão associadas a esse significante aqui, sabe como que elas estão associadas? Lembra que eu falei da Lua? É isso. Ela se associa a esse significante central aqui, que está envolvido num processo de formação metafórico. Ela se associa por contiguidade, por vizinhança, está perto. Assim como o halo está lá ao redor da Lua, está perto. É assim. Então, a primeira coisa é essa. Ah, tá, mas e aí, o que que tem? O que que tem? O que que rola? Bom, então, no processo de criação metafórica, existe uma constelação de destroços metonímicos. É isso que eu acabei de falar, é o tal do halo. O que que são esses destroços? É uma cadeia de resíduos. O que que é esse halo? O que que é esse negócio que está aqui, ó? Tá aqui o significante, e aí você tem os destroços. Ó, o significante está avizinhado, ou destroço está avizinhado com o significante por essa junção aqui que chama de avizinhamento, contiguidade, e aos destroços aqui, ó. Esses destroços aqui, esse amarelo e esse rosa, não cria sentido novo nenhum. E também não está envolvido no processo de formação metafórico, junção de um para criação de um novo. Isso daqui, isso daqui é o que está em volta do processo de formação metafórico. Então, portanto, a criação metafórica, a gente vai dizer que existe uma constelação de destroços metonímicos, né? Pô, que se avizinham ao significante que está envolvido no processo central de formação metafórica. Pô, cara, o que que é então esses resíduos aí, cara? Esses resíduos estão associados ao significante. O que que é isso aí? Cara, em termos gerais, são resíduos do significante. Ou, mais ainda, pega o significante familiar. Então, a cadeia, né? É como que aquele significante tivesse associado, aquele significante representasse um monte de ideias, vivências, percepções. Ele englobasse aquele significante, tudo isso.
tá junto com esse significante, por contiguidade. Só que esse monte, esse enxame de coisas aqui, não tem nada novo aqui, não tem criação de sentido. Só fragmentos, pedaços, ideias, percepções. Mas eles se juntam, se associam ao significante, né? Eles enchem um copo do significante, que está envolvido no processo de formação metafórico que cria um novo significante, que é o processo metafórico. Bom, e por que que ele se avizinha por contiguidade ao significante, né? Por que que não por fusão? Aqui, ó, contiguidade aqui, ó, o avizinhamento. E por que não por fusão? Porque se fosse fusão, ele seria metáfora, seria a criação de um novo sentido. Então, tudo para mostrar que na metonímia não tem criação de novo sentido. Mas a metonímia é algo que está envolvido no processo de formação de criação de novos sentidos, tá? Mas está lá em volta, não é central nesse processo. Está em volta, né? A matéria-prima está ali, no significante envolvido no processo central. Bom, beleza. Então, esses resíduos, né, que a gente acabou de falar, que se avizinham aos significantes envolvidos no processo metafórico central, eles revelam uma outra coisa. Revelam, segundo Lacan, o que ele chama de movimento metonímico que cerca a metáfora. Então, isso que a gente falou está envolvido nesse processo de formação da metáfora. Em volta disso tudo tem um movimento metonímico que se avizinha ao processo de formação metafórico, a esses significantes que se fundem. Eles estão aqui, ó, avizinhando, pertos, mas eles estão aqui e não são eles que criam um novo sentido, eles só estão perto, né? Eles estão avizinhados assim, estão aqui, ó. Eles não estão criando sentido. O que está criando novo sentido é esse processo aqui, ó. Juntou, criou um novo. Essa condensação. Pô, o que o Lacan então fala sobre isso? Bom, esse avizinhamento, né, desse movimento metonímico, ele vai indicar que existe uma outra coisa, então, no significante. Existe o desejo, né? E esse desejo não tá nunca, ele nunca consegue parar, ele não consegue criar algo novo, ele não se fixa, assim como lá no braço do violão no começo da aula eu mostrei, né? O movimento lá do braço, lá dos dedos, que vai fazendo o som sempre circular. Então imagina que o desejo é igual aquele som. Ele vai sempre circulando. Ele não para ali no som. Ele vai sempre circulando, circulando. Tem uma operação central acontecendo e avizinhando essa mudança de notas, essa operação, né? Que junta dois dedos para formar quatro dedos, dois para formar uma nota, que é o nota, o dó, o ré, tem uma outra coisa avizinhando ali, o som. Fisicamente falando, agora, trazendo aí para a ideia da aula, o que está em volta ali, cercando esse halo, né, é para mostrar que tem o desejo. O desejo está circulando, ele não fixa, ele não para, ele não cria algo novo. Então, trazendo até as aulas anteriores, o desejo não se fixa no objeto, ele sempre vai avançar para algo novo. Sabe o que isso significa? Que o desejo ele vai pulando. Olha o desejo aqui, ó. O desejo, ele não cria algo novo, vertical. Ele não faz isso, o desejo, ó. Fundiu, criou um novo desejo. Desejo satisfeito, completamente. Não. O desejo, enquanto ele está fazendo isso, com o significante, ele está se deslocando no significante, ó. Tá aqui, depois ele vem para cá. É isso que acontece com o desejo.
ele vai sempre se deslocando. Ele tá aqui, ó. Ó, desejo primeiro ele tá aqui, depois ele desloca para cá. E esse deslocamento do desejo, ele vai acontecendo por meio da cadeia metonímica. Então, então, o desejo, ele nunca para, né? Ele não para, ele vai sempre se movimentando exaustivamente. Vai se movimentando. É sempre aqui, ó. Vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro. Concorda? Ele tá sempre no próximo. Então, aqui, ó. Aqui em cima é o resto. É a falta. Ele vem, ele ocupa o resto, ele ocupa a falta. Mas nunca é completo. Ele pode ocupar aqui, mas aí cria outro resto, outra falta. Ele ocupa aqui, cria outro resto, outra falta. Ele ocupa aqui, cria outro resto, outra falta. Ocupa aqui. O desejo vai sempre se movimentando, ó. Aqui, ó. O desejo. Por isso que o desejo não pode ser. Por isso que o desejo não tem um objeto fixo, um objeto que ele possa se satisfazer. Porque o desejo ele se movimenta na cadeia metonímica, e a cadeia metonímica não cria nada de novo, não tem um ponto fixo, é um deslocamento. Certo? Então, tá. Então, o que que nós temos? Que a metonímia está como um halo no processo de formação metafórico, ele se avizinha esse processo de formação metafórico como um halo, por contiguidade, por vizinhança, lembra da lua e do lado daquela aura lá, aquela luz que forma, tá perto, avizinhando. Bom, e o que que esse halo, isso mostra pra gente, né? Processo metonímico. O caminho do desejo, que o caminho do desejo é sempre tem um resto, tem uma falta, ele não para, ele não se fixa. E ele tá pulando de significante em significante. Que o desejo ele está pulando, não, deslocando de significante de significante, porque existe uma cadeia metonímica ali, um processo metonímico. Aí o Lacan vai falar do bezerro de ouro. É bem legal isso também, ó. Imagina lá aqui na Europa, no seminário Lacan fala do bezerro de ouro, né, do poeta Soulier. Poeta Soulier falou, foi lá num salão bonitão e falou isso, ó. Na Europa do século XIX, essa Europa do século XIX adora o bezerro de ouro. Aí o Heine, que a gente citou também antes, quando a gente falou do Familionário, o Heine responde, fala, porra, poxa, então esse bezerro de ouro aí, ele deve ser bem velho, hein? Que acontece quando o Heine responde isso? Ó, lá na Europa, antigamente, acontecia isso nos salões e tal. As pessoas falavam e não sei o que, expunham ideias, faziam críticas, falavam bonito. E aí, tipo, o outro concorrente, o rival, sei lá, ou um outro poeta, um outro escritor, respondia. Às vezes não respondia lá no salão, mas respondia numa carta, numa revista, numa conferência, sei lá. Né? Eles iam se atacando, se bicando lá, na Europa, lá do século XIX. E ainda hoje, né, na política, no campo social, né, nos Instagram da vida, você vê muito isso, né? Um bicando o outro. Ah, você vê isso acontecendo entre a Virgínia e o Zé Felipe. Bom, aí, quando o Heine fala, bom, então esse bezerro de ouro deve ser bem velho, ó. Olha o que tá rolando aí. Primeiro, quando o Soulier usa a palavra para fazer essa crítica, né, ao século XIX, ele está falando o quê? Ó, que as pessoas elas idolatram o dinheiro, elas amam o dinheiro. E quando eles usam bezerro de ouro, eles estão se relacionando a uma história bíblica, né, que está associada ao deus Mamon, o deus do dinheiro. Então ele está usando uma metáfora, transformou em metáfora uma história bíblica, né, para poder fazer uma crítica à Europa do século XIX, a Europa que só pensa em dinheiro. E aí o Heine responde dizendo, pô, então ele reduziu, quando ele fala, então ele deve ser bem velho, hein? Quando ele agiu com ironia. Ele reduziu, né? O cara usou uma metáfora ali bem cristalizada, antiga, e o Heine reduziu.
reduziu a parada na ironia dele. E aí, quando ele faz essa ironia, você concorda que quando ele fala ele deve ser bem velho, não? Ele não criou um novo sentido. Ele foi bem literal, bem concreto, né? E o que ele estava querendo dizer? Que o bezerro cresceu, ficou velho, virou um boi velho. Olha essa ironia dele, né? Então, ele, assim, de uma maneira bruta, né? O que ele fez? Ele reduziu o bezerro ao nível de um animal concreto, um boi velho, um boi ou um boi que envelhece. O cara fazendo uma super crítica ali, tal. E ironicamente, o Heine reduz essa crítica, então, ao concreto. Então, lembra que a gente falou na metonímia que ela é um dessentido? Então, nessa situação do Heine, ocorreu um dessentido quando ele fala. Então, deve ser mais velho, né? Se é um bezerro, agora ele deve estar um boi, né? Ele fez um dessentido, ele deu um desgaste, desgastou, né, o sentido, reduziu, deixou mais literal, mais empobrecido, né? Dessa metáfora que é de uma história religiosa, numa história bíblica. Então, ele rebaixou o bezerro, olha só, o bezerro que nasceu antes do boi, mas ele rebaixou o bezerro a um boi. E aí, esse rebaixamento, ele mostra o quê? O efeito da metonímia, né? A metonímia que o Lacan tanto fala no Seminário 5, né? Quando o Lacan fala que a metonímia ela produz um pouco sentido, ela produz um dessentido, e justamente porque a metonímia ela opera por meio do deslocamento, ela não cria algo novo, ela desgasta, né? Ela reduz, né? Ela cria, que é o que eu falei anteriormente, o padecer. O que ela cria, a metonímia, padecer, um pouquinho de sentido, algo mais concreto, algo mais literal, empobrecido, que é o que aconteceu aí quando o Heine fez essa ironia com o que o poeta, o Soulier falou, né? Então é isso. Você vê que teve na metonímia, então, tem esse escorregamento lateral do significante, né? Então ele abandona a metáfora, essa elevação que tem na metáfora, né? Metonímia ela cai então nessa contiguidade assim mais pobre, mais literal, né? Para criar algo de pouco sentido. Então, quando você usa metonímia, você está criando coisa, você está desgastando algo e criando pouco sentido, mais literal, mais empobrecido, tá? Então, o Lacan usou esses dois exemplos, né? Metáfora e metonímia e essas histórias aí que eu falei ao longo das aulas, para poder falar como que o inconsciente funciona, que é justamente nesses dois eixos, na metáfora para produzir um sentido, né? Quando condensa significantes, né? E na metonímia, quando articula o desejo ao deslocar o sentido numa cadeia, sempre rumo ao outro significante. Então, na metonímia, o sentido desloca sempre rumo ao novo significante. Sentido deslocando ali na cadeia. E vai sempre para outro significante, outro e outro. E isso é importante, hein? Por quê? Porque, olha só, isso talvez é uma das coisas mais importantes. E muita gente não entende isso, e você já vai ter condições de entender, ó. O significante ele engana o desejo. Eu vou falar isso lá na frente. Mas o significante, ele sempre engana o desejo, né? O significante, ele transforma o desejo, né? O desejo, ele busca satisfação. Às vezes o significante engana. E aí, no campo do outro, o que que acontece com o desejo? O desejo não é satisfeito. Então ele volta como um desejo insatisfeito. Então, sempre que se articula um significante, né, vai ter a modificação do desejo. Desejo satisfeito para desejo insatisfeito. Tá bom? Porque o desejo não pode ser completamente satisfeito. Tá bom? Beleza? Então, para finalizar, é isso. A metáfora é o ponto onde o sentido ele vai nascer, como foi no caso do neologismo bilionário, e a metonímia é o movimento onde o sentido ele vai desgastar
né? Ele vai se reduzir, ele vai se deslocar, como foi no caso do bezerro para o boi, tá bom? Então, a metáfora, ela a metáfora, ela cria um novo sentido. E a metonímia, ela é a trilha do desejo. Ponto. A ideia é essa. A metáfora cria um novo sentido e a metonímia é o trilho. Imagina o trem. O trem é o desejo e a metonímia é o trilho do desejo. É isso. Até violão toquei nessa aula, hein? Fechou? Metáfora, criação de novo sentido. Metonímia é o trilho do desejo. Legal? Abraço, tchau, até a próxima aula. Espero que você esteja, diria aqui, gostando. Não tem essa obrigação. Mas esteja acompanhando até o final. Porque muita coisa boa deixa o final. Então quem fica no início, perde. Tá bom? Porque eu entreguei algo bom ali, hein? O desejo, o significante, transforma o desejo. Muda o desejo. Engana o desejo. Desejo satisfeito para desejo insatisfeito. Rola na análise, hein? Abraço. A gente uma hora dessa vai entender isso daí. Tá bom, juntos? Um abraço. Tchau.